Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar assim num conjunto de fontes que pintam um cenário bem complexo do Brasil atual, né? É verdade. Vamos começar com um evento climático, bem extremo lá no Paraná. É um lembrete, né, da força da natureza. Uhum. Mas logo depois a gente entra a fundo nas repercussões de decisões judiciais recentes e também nas tensões que estão crescendo bastante na direita brasileira. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, teve esse tornado, né? As fontes que a gente viu classificam entre F2 ou F3. Forte, hein? Bem forte. Atingiu o Rio Bonito do Iguaçu. E o material sugere que talvez isso vire o tal novo normal climático. É complicado. Preocupante, sem dúvida. Mas o nosso foco principal hoje é outro tipo de turbulência, a política mesmo. Então vamos descompactar a confirmação de uma condenação do Bolsonaro. Certo. As diferentes leituras sobre uma suposta tentativa de golpe e também olhar de perto os sinais de racha, sabe? De disputa de poder na direita. Tudo com base no material que a gente analisou. E é fascinante, né? Ver como esses fios se conectam, quer dizer, você tem uma decisão judicial que agora é definitiva. Exato. E isso reverbera no campo político, né? Traz à tona conflitos que talvez já estivessem ali, latentes, debates sobre liderança, estratégia. Uhum. E o interessante, como você disse, é que as fontes trazem visões bem diferentes, às vezes até contraditórias sobre os mesmos fatos. Isso que torna a análise, mais desafiadora e necessária, né? Exatamente. Então vamos lá, o ponto central da questão judicial. As fontes que a gente tem reportam a confirmação da condenação do Bolsonaro, isso depois que o último recurso dele foi negado, os tais embargos de declaração, que não servem para rediscutir o mérito, né? Só para esclarecer pontos da decisão. Isso, perfeito. E um dos debatedores que aparecem no material, ele descreve isso como, e aqui eu cito, a cereja no bolo, coroando o que ele chama de uma vida de pregações contra a democracia e golpismo. É uma visão forte que está lá registrada. Do ponto de vista jurídico, que é o que as fontes apresentam nesse aspecto, essa finalização, ela fecha um capítulo específico do processo. Certo. O impacto imediato que o material sugere é consolidar essa condenação. É um fato agora, processualmente falando, e as fontes elas ligam isso direto ao debate maior, né? Sobre os eventos que levaram a essa condenação, eventos que são classificados ali no material como tentativa de golpe. E aí que o debate pega fogo nas fontes, né? Sobre essa tentativa de golpe. Tem uma das vozes, vamos chamar aqui de debatedora A. Ok. Irei argumenta que a coisa vai além do 8 de janeiro. O foco dele é no que veio antes. Ele cita a mobilização de militantes para bloqueio, acampamento em quartel pedindo golpe. Uhum. E um ponto que ele destaca muito, a menção a uma minuta de golpe. Um rascunho de decreto, né? Que teria sido impresso lá no Planalto e levado aos comandantes militares. Nossa. E ele afirma categoricamente, segundo a fonte, a tentativa de golpe foi ali. Ali o golpe já está feito. Ele sugere que isso teria sido confirmado por ministros, assessores, é o que está lá. Essa perspectiva, então, ela bota muita ênfase na intenção, né? E nos atos preparatórios. A ideia que está sendo apresentada ali é que no momento em que o plano foi formalizado, botado no papel... E apresentado para quem poderia executar, que eram os militares... a tentativa já estaria feita, mesmo que não tenha dado certo depois. Entendi. A não concretização seria por outros fatores. Exato. É uma interpretação que foca no início da execução como o próprio ato de tentar. Bem específico isso. Mas tem um contraponto muito claro, que vem de outro debatedor, o C. Ele bate na tecla da diferença entre planejar e tentar. Ah, a distinção clássica. É. A analogia que ele usa no material é bem direta. Se você planejar um assassinato com todos os detalhes, mas não fizer nada para executar, não é crime. Certo, a cogitação não é punível, né? Exato. A conclusão dele, conforme a fonte registra, é: não consumaram o golpe. E ele conclui: logo, o golpe não foi crime. Para ele, a tentativa precisaria de atos de execução mais
mais concreto, sabe? Do que só elaborar ou apresentar um plano. Essa é a nuance legal-chave que está sendo levantada ali, né? É um choque bem claro de interpretações sobre o verbo tentar no nosso direito penal. Apresentar o plano já é tentar. O precisa de mais. E tem outro debatedor, o B, que complica um pouco mais. Ele diferencia, por exemplo, acampar na frente de quartel, que ele associa a armas, de protestar em outro lugar, tipo igreja. Interessante essa diferenciação. E ele também menciona o suposto nome do plano, punhal, como algo que indicaria uma intenção violenta. Mas é crucial a gente reforçar, né? Sim, por favor. A gente está só expondo as diferentes posições que a gente encontrou no material, sem tomar partido nenhum. Mas levanta uma questão importante mesmo, sobre como a lei interpreta atos e intenções. Com certeza. E ainda nesse contexto de possíveis consequências legais, tem um detalhe processual que as fontes mencionam e que me chamou a atenção. Qual seria? Citando uma matéria da Mônica Bergamo que foi trazida pelo tal Debateborá, sugere-se que mesmo se o Bolsonaro fosse para prisão domiciliar, sei lá, por questão de saúde e cirurgia, ele provavelmente não escaparia do procedimento padrão de entrada no sistema prisional. Aquele comecinho. O procedimento inicial de registro. Exato. O material descreve os passos. Receber um número, tipo Infopen, talvez, vestir o uniforme, tirar a foto para o registro. Aquela foto clássica de identificação. Essa mesmo. Ser cadastrado, dar entrada formalmente e até ficar um tempo ali na unidade prisional, antes de, eventualmente, ir para casa, para custódia domiciliar. Entendi. Esse tratamento inicial, sabe? Igualando ele, mesmo que por pouco tempo, a qualquer outro detento que entra no sistema. Isso pode soar inesperado para muita gente, né? Sem dúvida. O simbolismo disso e a prática também, conforme descrito na fonte, é muito forte. A ideia de submeter um ex-presidente, mesmo que temporariamente, aos ritos iniciais do sistema, independentemente de onde ele vai ficar depois, se célula comum, especial ou domiciliar. E isso, na narrativa que Afonso apresenta, reforçaria um princípio de isonomia perante o sistema, pelo menos na porta de entrada. Faz sentido. O que, claro, gera todo um debate sobre status versus procedimento padrão, né? Com certeza. E essa discussão sobre regras, autoridade, ela serve de gancho para outro ponto quente que as fontes exploram bastante. As rachaduras internas na direita. Ah, sim. Isso apareceu bastante. O material destaca uma fala atribuída ao Eduardo Bolsonaro sobre a deputada Ana Campanholo. Ele enfatizando a hierarquia, né? Dizendo algo como: hierarquia deve ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou, pode ir para outro partido. E a fonte ainda diz que ele teria justificado essa rigidez. Como? Para evitar, 27 discussões públicas em cada estado sobre candidaturas. Quer dizer, um controle bem centralizado para evitar que a dissidência apareça publicamente. Entendi. Um controle para manter a imagem de unidade, talvez? Parece que sim. E essa atenção ela é confirmada por manchetes de jornais que são citadas ali, né? Folha, o Globo. A Folha falaria de uma disputa lá em Santa Catarina que expõe racha e tentativa do clã Bolsonaro de se proteger. Certo. E o Globo traria o Eduardo acusando o Nicolas Ferreira de querer se livrar de Bolsonaro. O dilema central que eles descrevem é claro: políticos mais jovens, eles querem, criar uma certa distância do Bolsonaro. O tal descolar do Bozo. Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eles têm receio de perder a base eleitoral, que ainda é muito fiel a ele, né? O eleitor do Bozo. É uma equação política bem complicada para eles. Muito. E para ilustrar essa dinâmica, as fontes chegam a reconstruir um debate bem intenso. Quase um cenário simulado, sabe? Ah, sim, eu vi isso. Entre posições que representam figuras diferentes, né? Exato. A gente pode chamar de debatedor D, que canaliza a visão de figuras como Zanata, e o debatedor E, que ecoa a linha da Campanholo. E é bem revelador o que dizem. Conta aí. O debatedor D, ele critica o autoritarismo interno, a estratégia de afastar quem pensa diferente. E ele questiona diretamente, você acha que ela, se referindo a outra política, tem segurança para se manifestar? Você acha que ela tem liberdade para se manifestar? Forte a pergunta. E qual a resposta da outra linha, da linha Campanholo, representada pelo debatedor E? A resposta atribuída a essa linha é bem pragmática e foca na hierarquia. Algo como: não é questão de liberdade, talvez ela não queira se manifestar.
Interessante. E mais pra frente defende a submissão mesmo. Nesse momento a gente tem que baixar a cabeça. E tem um alerta claro para quem discorda. Quem faz isso tem que amargar, fica fora do projeto. É bem direto. Baixar a cabeça. Pesado isso. É. E a reação do debatedor D a essa ideia é forte também. Ele rejeita os ataques de traidora que a figura que ele representa estaria sofrendo. E menciona um clima de medo. Diz que todos estão com medo da tentativa de moer a reputação que está sendo feita comigo. Nossa, moer a reputação. Pois é. E o alerta final dele é direto ao ponto. Esse método, segundo ele, destrói a direita. Impede que construam um poder de verdade. Ele afirma textualmente na fonte: nós nunca vamos exercer poder real se não respeitarmos os divergentes. Uau. Sintetizando esse confronto de ideias que as fontes mostram, fica um choque bem nítido, né? Totalmente. De um lado, essa exigência de lealdade absoluta, hierarquia acima de tudo, mesmo que signifique silenciar ou punir quem discorda, o tal baixar a cabeça. Sim. E do outro lado, o argumento de que permitir ou até respeitar quem pensa diferente dentro do grupo é crucial, essencial para construir uma base política mais ampla, mais sustentável, que consiga exercer poder de verdade. Exato. E se a gente conecta isso com as notícias sobre o racha, parece mesmo um dilema estratégico fundamental sobre o futuro desse movimento e o modelo de liderança deles, com certeza. E para fechar essa análise interna, as fontes trazem um comentário bem crítico do debatedor B. Lembra dele? Aquele que comentou sobre a natureza dos atos na discussão do golpe. Lembro sim. O que ele diz? Ele questiona a coerência da postura atribuída a Campagnolo, essa de defender obediência e criticar quem discorda, considerando o histórico de apoio dela ao Bolsonaro. Ah, ele faz essa ligação. Faz. Ele relembra uma série de falas e atos que as fontes atribuem ao Bolsonaro ao longo dos anos. Defesa de ditadura, críticas à imprensa, menção à tortura. Essas coisas. Pontos polêmicos, né? Muito. E aí ele pergunta, com bastante ironia, segundo a fonte, será que ela esteve em Marte? Aham, entendi a ironia. E ele conclui que o bolsonarismo, por natureza, não aceitaria a pluralidade. Não aceitaria segunda opinião. Mas é importante a gente frisar de novo, né? Fundamental. Essa é a visão específica de um dos debatedores que estava ali no material original que a gente analisou. Exato. Esse comentário funciona como uma crítica interna, né? Vinda de uma das vozes do próprio debate que as fontes registraram. E isso ilustra bem a intensidade das divisões. E o que alguns ali percebem como contradições. O que só reforça a complexidade do cenário que a gente está tentando descrever aqui, sempre com base no material que a gente recebeu e mantendo a nossa neutralidade ao reportar essas diferentes perspectivas, né? Perfeito. Então tá, o que a gente tira disso tudo? Tentando recapitular. A gente viu a finalização de um processo judicial importante contra o Bolsonaro. Certo, o trânsito em julgado. Isso. As interpretações bem conflitantes sobre a natureza da tentativa de golpe, se o foco é na intenção ou se precisava de execução. A discussão do verbo tentar. Exatamente. Aquele detalhe surpreendente sobre como seria o processo de encarceramento mesmo em domiciliar. O procedimento inicial. E talvez o mais revelador para o futuro, esses conflitos profundos, esses dilemas de estratégia que ficaram bem expostos dentro da direita brasileira. Amarrando tudo isso, a gente percebe como as coisas estão interligadas, né? Os desfechos na justiça, as brigas internas por poder, as visões diferentes sobre qual caminho seguir e até sobre como lidar com quem pensa diferente dentro do próprio grupo. Os eventos e os debates que as fontes descrevem, eles levantam questões bem sérias sobre a coesão, sobre a liderança e sobre o rumo futuro de movimentos políticos importantes no Brasil. Sim. Especialmente aqueles que foram construídos muito em torno de uma figura central, né? Uma figura que agora enfrenta consequências judiciais bem diretas. Isso muda o Tabolha. Muda mesmo. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação para reflexão baseada só no que as fontes mostraram para a gente hoje. Manda. De um lado, a gente viu essa exigência de lealdade total, de baixar a cabeça. A dissidência é vista como traição, pode levar a pessoa a ser fritada pela militância, como dizem. Sim, a pressão interna. E do outro lado, o argumento de que não tem como ganhar se não respeitarmos os divergentes,
que a pluralidade interna seria necessária para construir poder de verdade. O dilema que a gente discutiu. Exato. Considerando essa tensão clara que as fontes expõem, que reflexão isso pode inspirar sobre a sustentabilidade a longo prazo de movimentos políticos que são tão centralizados numa figura só? Especialmente quando essa figura enfrenta desafios legais e políticos como os que foram descritos. Uma ótima pergunta. Fica aí a questão para quem nos ouve pensar a respeito.